Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para mais uma TPC dos anos iniciais, né? Temos aí novidades para vocês. Desejo um bom dia aí a todos os professores que estão participando conosco, que estão dedicando a esse momento, né? Essa 1h30 aí, para nós estarmos nesse momento de formação, os professores coordenadores, nossos diretores de escola, supervisores de ensino, nossa equipe de PCNP. Espero que vocês tenham aí um bom dia. Só lembrando, para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para vocês receberem as nossas notificações de ATPC, tá? E pedindo aos professores também para que não coloque no YouTube seus dados pessoais, tá bom, gente? Fica disponível para todo mundo esses dados. Então, não coloque o nome com o RG, não coloque CPF, tá bom? Por favor, ative o sininho aí e receba as nossas notificações. Bom dia para vocês, bom trabalho. Passo a palavra para nossa amiga Ângela. Bom dia, Ângela. Bom dia, Paulinho. Então, como o Paulinho já disse, sejam todos bem-vindos a esse nosso novo encontro, né? Às sextas-feiras, o ATPC, a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Então, sejam bem-vindos. Pode passar, Andréia. Hoje, o nosso trabalho tem um pensamento de um educador que a gente gosta muito para embalar a nossa manhã. E ele diz assim: o professor não ensina, mas arranja modos de a própria criança descobrir, criar situações problemas. E o segundo pensamento: conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre uma relação entre objeto e sujeito. Todo o trabalho que nós construímos, né, que a equipe construiu para essa manhã, está em torno dessas duas concepções em relação ao papel do professor e ao conhecimento com o qual a gente vai lidar, né, e como a criança lida com esse conhecimento. Então, a ideia de que não é uma cópia e que há uma relação toda especial que a criança faz entre o conteúdo escolar, aquele conteúdo que só nós sabemos que é importante ser trabalhado com os professores, que sabemos selecionar, que sabemos colocar em jogo, e a relação que a criança vai fazer com esse objeto é da nossa competência, do nosso trabalho. Somos nós que potencializamos isso com a criança. Então, a gente não copia nada e a criança não absorve, né? A gente possibilita que ela relacione e é aí que o aprendizado acontece, né? Dentro de tudo que a gente já estudou, dentro de tudo que a gente já conhece em relação ao desenvolvimento cognitivo dos nossos meninos. Pode passar, André. O objetivo de hoje, a gente tem um pouquinho do movimento maker, né? Dentro do ensino da matemática. Então, no final, a gente sistematiza 4 pilares da aprendizagem, não da educação, mas da aprendizagem criativa. A gente fala um pouquinho sobre projeto, paixão, pares e aprender brincando, né? Disserta um pouquinho sobre esse assunto e retoma o conceito de sólido geométrico, ampliando os saberes focados em faces, vértices e arestas. Pode passar. O conteúdo principal, essencial dessa nossa manhã está nos sólidos geométricos. A habilidade que nós trouxemos para essa manhã é a habilidade do quarto ano, a habilidade 17, que diz assim: associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear, comparar seus atributos, estabelecendo relações entre representações planas e espaciais, identificando regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Enfim, a gente montou toda uma situação para que a gente pudesse discutir esses assuntos de uma maneira leve, porém de uma maneira contextualizada. São habilidades que estiveram presentes no segundo bimestre, dentro do Centro de Mídias, por isso que nós a trouxemos também, né? E alguns aspectos que no decorrer da formação a gente vai comentando com todos vocês. Pode passar? Na atividade 1,
a leitura em voz alta, nós trouxemos a história das 1001 Noites, que é um conto árabe. Por que nós trouxemos isso? A gente pensou num eixo, num disparador, como vocês viram, né, todo o PPT está montado em cima desse contexto, então, dentro das Noites das Arábias, e a gente foi trazendo algumas questões, trazendo sólidos geométricos, trazendo esse olhar, né, para esse nosso momento. Para que seja uma manhã agradável, então a gente pensou neste contexto. Vamos lá? Antes da Marisa começar, dando tempo, como nós organizamos a leitura em voz alta? Vocês sabem que nesse movimento do YouTube que estamos fazendo, e esta plataforma que estamos utilizando, existe um fortalecedor, que é o trabalho em equipe. Então, a equipe que se preparou, a equipe que organizou esse trabalho, vocês vão conhecer agora na leitura em voz alta. Marisa, com você. Conta a lenda que na antiga Pérsia, o rei Shahriar descobre que foi traído pela esposa, que tinha um servo por amante. O rei, despeitado e enfurecido, matou os dois. Depois, toma uma terrível decisão. Todas as noites, casar-se-á com uma nova mulher, e na manhã seguinte, ordenaria sua execução, para nunca mais ser traído. Assim procede ao longo de 3 anos, causando medo e lamentações em todo o reino. A filha mais velha do primeiro-ministro, a bela e astuta Sherazade, diz ao pai que tem um plano para acabar com a barbaridade do rei. Todavia, para aplicá-lo, necessita casar-se com ele. Horrorizado, o pai tenta convencer a filha a desistir da ideia, mas Sherazade estava decidida a acabar de vez com a maldição que aterrorizava a cidade. Assim acontece. Sherazade casa com o rei. Terminada a breve cerimônia nupcial, o rei conduziu a esposa a seus aposentos, mas antes de trancar a porta, ouviu uma ruidosa choradeira. Ó, majestade, deve ser minha irmãzinha, Duniazade, explicou a noiva. Ela está chorando porque quer que eu lhe conte uma história, como faço todas as noites. Já que amanhã estarei morta, peço-lhe, por favor, que a deixe entrar, para que eu a entretenha pela última vez. Sem esperar resposta, a jovem abriu a porta, levou a irmã para dentro, estalou-a no tapete e começou. Era uma vez um mágico muito malvado. Furioso, Shahriar se esforçou ao máximo para impedir a narrativa. Resmungou, bufou, tossiu, porém as 2 irmãs o ignoravam. Vendo que de nada adiantava a sua estratégia, ele ficou quieto e se pôs a ouvir o relato de Sherazade. Meio distraído no início, profundamente interessado após alguns instantes. A pequena Duniazade adormeceu, embalada pela voz suave da rainha. O soberano permaneceu atento, visualizando mentalmente as cenas de aventura e romance descritas pela esposa. De repente, no momento mais empolgante, Sherazade silenciou. Continue, Shahriar ordenou. Mas o dia está amanhecendo, majestade. Já ouço o carrasco afiar a espada. Ele que espere, declarou o rei. Shahriar se deitou e logo dormiu profundamente. Despertou ao anoitecer e ordenou à esposa que concluísse o relato, mas não se deu por satisfeito. Conte-me outra.
Sherazade, com sua voz melodiosa, começou a contar histórias de aventuras de reis, de viagens fantásticas, de heróis e de mistérios. Contava uma história após a outra, deixando o sultão maravilhado. Sem que Sheramin percebesse, as horas passaram e o sol nasceu. Sherazade interrompeu uma história na melhor parte e disse: Já é de manhã, meu senhor. O rei, interessado na história, deixou Sherazade no palácio para mais uma noite. E assim Sherazade fez o mesmo naquela noite. Contou-lhe mais histórias e deixou a última por terminar. Sempre alegre, ora contava um drama, ora contava uma aventura, às vezes um enigma, em outras uma história real. Dessa forma, se passaram dias, semanas, meses, anos, e coisas estranhas aconteceram. Sherazade engordou e de repente recuperou seu corpo esguio. Por 2 vezes ela desapareceu durante várias noites e retornou sem dar explicação. E o rei tampouco lhe perguntou nada. Certa manhã, ela terminou uma história ao surgir do sol e falou: Agora não tenho mais nada para lhe contar. Você percebeu que estamos casados há exatamente 1001 noites? Um ruído lhe chamou a atenção e, após uma breve pausa, ela prosseguiu. Estão batendo na porta. Deve ser o carrasco. Finalmente você pode me mandar para a morte. Quem entrou nos aposentos reais foi, porém, Duniazade, que ao longo daqueles anos se transformara numa linda jovem. Trazia 2 gêmeos nos braços e um bebê que a acompanhava engatinhando. Meu amado esposo, antes de ordenar minha execução, você precisa conhecer meus filhos, disse Sherazade. Aliás, nossos filhos, pois desde que nos casamos, eu lhe dei 3 varões, mas você estava tão encantado com as minhas histórias que nem percebeu nada. Só então, Shahryar constatou que sua amargura desaparecera. Olhando para as crianças, sentiu o amor lhe inundar o coração como um raio de luz. Contemplando a esposa, descobriu que jamais poderia matá-la, pois não conseguiria viver sem ela. Márcia, o seu microfone. Assim, escreveu a seu irmão e lhe propondo que se casasse com Duniazade. O casamento se realizou numa dupla cerimônia, pois Shahryar esposou Sherazade pela 2ª vez, e os 2 reis reinaram felizes até o fim de seus dias. Entre as histórias contadas por Sherazade ao rei estavam Simba, o Marujo, Ali Baba e os seus 40 ladrões, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, e muitas outras. Muito obrigada a todo o grupo, essa é a nossa equipe que está por detrás de tudo isso, né? Só para a gente fechar com a questão da leitura, olha o poder que a leitura tem em nossas vidas, né? Sem contar que no próprio decorrer do texto a gente percebe como o Sherazade foi mobilizando várias estratégias de leitura tão faladas por nós, né? Em todo o tempo que a gente tem discutido isso nas nossas formações e o quanto vocês têm trabalhado imensamente dentro de sala de aula, né? A ideia de variados gêneros, como ela contava dentro de suas histórias, e lindo o encantamento dos contos árabes, o entrelaçamento de todas essas histórias, né? Que é o que a gente vai começar a perceber aqui nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês. Nosso trabalho começa com um convite, né? Embalados pelas histórias das 1001 Noites, convidamos vocês a embarcarem numa viagem neste tapete mágico, né? E a gente espera que vocês apreciem essa viagem até o fim do nosso ATPC. Bom, vamos lá?
Pode passar. Isso, obrigada, Andréia. A ideia é que a gente possa observando, né, o vídeo que a gente tão encantador, que ele começa assim, corta um pedacinho do vídeo, né, e ele diz: eu vou lhe mostrar como é belo esse mundo. E o nosso convite é vê-lo pelos encantos da matemática, que deve ser melhor ainda. Esse é o nosso convite. Então, o que nós gostaríamos que vocês colocassem, né? Nessa imagem que a gente selecionou, o que é possível observar? O convite é que vocês possam colocar no chat. A Raquel vai estar subindo, né? Que está olhando o chat. O que vocês veem nessa imagem? Ela está pequenininha, né? Para nós que estamos vendo, mas vamos dar uma olhadinha. O que a gente vê? Se o convite é matemática, o que a gente pode estar observando aqui? Isso. Figuras geométricas, a Nilde colocou. Podem? Diferentes cenários, a Rosimeire, obrigada. Um cenário, diga-se de passagem, muito encantador, né? Alivia o nosso estresse logo cedo. Formas geométricas, a Sara Cristina colocou também. Lembrando que a gente está colocando a Andresa, formas geométricas, fica bem visível, né? A gente deu uma localizada ali com as setinhas, bacana. As edificações todas têm formas geométricas, né? Então, a nossa ideia agora é que vocês possam olhar a beleza do mundo, essa beleza que a gente olhou por esse vídeo, por esse contexto, para a gente poder estar embarcando nessa viagem, e uma viagem agora que será um pouquinho matemática, certo? Sólidos geométricos, a Valquíria colocou, obrigado, Valquíria, pela participação. Vamos lá, pode passar. O que temos em casa que lembra a forma das construções que vemos na foto? Então, outra perguntinha que vocês podem colocar aí no chat para nós, nos ajudando e participando dessa nossa formação. O que vocês têm na casa de vocês que lembram as formas dessas construções que a gente viu no filme? No fragmento, né, nesse clipezinho. Portas, né, que lembra bastante, a gente sabe, figuras planas, sólidos geométricos, vamos lá, já vão aparecendo muitos conceitos matemáticos. O que mais? Caixas, né, que forma de bolo, garrafas, tudo lembram essas formas. Mesas, né, janelas, a professora Fernanda colocou. O que mais que a gente tem? Que a Célia também colocou caixas, que formam as construções que a gente viu na foto. Telhado, enfim. Rosimeire colocou, participando de novo do nosso TPC. Mais alguma? Janela, televisão, então, tudo lembra aquelas formas que a gente colocou, a caixa de sapato, a Patrícia, geladeira, a Rosane colocou TV, né, tem um formato que a gente vai observar daqui a pouquinho. Legal, a participação, pode dar mais um clique daí. Então, agora, vamos lá, televisão, a Kelly colocou, obrigado, Kelly, Rosane, box. Will, você pode mostrar o que você tem na sua casa que se parece com o que a gente viu? Pode dar outro clique. Beleza. Ah, legal, Will. É uma caixinha, né? Tá vendo? Que bom. Vira a caixinha. Vira o outro lado. Isso. Legal, Will. O que você sabe sobre essa forma? Você podia contar um pouquinho pra gente dessa forma? Então, aqui nós temos aqui o que a gente está acostumado a falar, que é um paralelepípedo, né? Parece, está próximo disso. Próximo, é verdade. A matemática também falou que isso aqui eu posso chamar de outro nome também. Você vai falar outro nome? Pode falar. É porque você pesquisou, né? Qual é o outro nome que ele tem? Isso aqui também eu posso chamar de um prisma de base retangular. Muito legal. Muito legal. Então, vamos lá. Pode passar, André. Beleza.
Então, mas eu acho que eu trouxe essa imagem também, porque eu também tenho aqui em casa, legal. Então, a gente pode conversar um pouquinho sobre ela e junto com todo mundo que está assistindo com a gente, participando desse nosso movimento. Pode passar, pode dar um clique, né? Então, quantos lados? Olha na sua imagem, só pode deixar ela um pouquinho mais baixa, porque a gente está no YouTube, né? Isso. Conta para nós, quantos lados você está vendo nessa imagem? Olha, eu estou contando aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 6 lados. Beleza, 6 lados. Então, importante essa informação, né? Eu queria que você passasse o dedo sobre todas as dobras dessa sua caixa que você tem. Né? Tá. Onde temos a dobrinha, né? Ó, tem uma aqui. Porque é importante a gente mexer com a caixinha, a gente sentir, porque a construção dela, o que a gente está explorando é a construção dela. Pode clicar. Outra aqui, outra aqui. Aqui desse lado aquí também, ó. É como se fossem linhas, né? Mas todas elas têm o mesmo tamanho? Não. Né? Pode clicar, Andréia. Isso. Olha lá. Olha que legal. Isso. Próximo. Legal. Tem linhas menores, linhas maiores. Pode clicar. Então, e você pesquisou sobre essas informações ou você já sabia delas? Você pesquisou na internet, em algum lugar? Eu pesquisei, aí eu descobri algumas coisas. Porque você já me deu o nome, né? Você já me falou um nome bacana. Pode clicar, Andréia. Will, fica aí para a gente conversar um pouquinho sobre essa informação, junto com todo mundo que está assistindo a gente. Essa caixinha, ela é um sólido geométrico, você já até deu o nome dela, que a gente nem colocou aqui, né? E tem vários lados. Então, quando eu tenho uma caixa, e esta caixa, nós estamos falando, né? E ela tem vários lados. O nome que ela tem, um nome matemático, tem como a gente já ir usando esse nome, ele é um poliedro. O poli significa um monte, né? Muitas coisas, e edro significa lados. Essa palavra não é nossa, é uma palavra do latim, né? Então tem 6 lados. E ele tem ondulação, não tem ondulação, é tudo lisinho? Tudo liso. Tudo liso. Então, que é o que a gente colocou de informação aqui, ó, cujas faces são planas. Pode passar, André. Beleza. Isso. Então, você tem como abrir essa caixinha ou não? Eu tenho ela aberta aqui. Você já tem? Agora. Pode abrir? Pode pôr o próximo, né? A minha ainda estava com sabonete. Então você não mostra o sabonete. Eu também tenho essa caixinha aqui, né? Então, deixa ela bem esticadinha em cima da sua mesa. Pode abaixar. Bem em cima da sua mesinha, né? Olha como ela fica bem parecida com a minha. Só para você analisar. Então, pode dar um clique, Andréia. Né? Ó, um lado, a Rosemary colocou a planificação, é importante, né? A gente está acostumado com esse conteúdo lá dentro da nossa sala de aula, precisamos muito dele, nossos alunos, né, necessitam que a gente faça com que eles tenham essa observação acerca dele. Então, o que eu quero mostrar, pode abaixar, deixa em cima da mesa, né? Nós temos um lado, 2 lados, pode clicar, Andréia. 3 lados, 4 lados, 5 lados e 6 lados. Essa é uma característica importante. O poliedro que a gente está falando, que é o paralelepípedo ou um prisma, né, de base retangular, né, de base, que é o que a gente está vendo aqui. O Will pode me ajudando aí a falar sobre ele, que você pesquisou, você sabe disso, né? Então, nós temos 6 lados. Por que a sua caixinha está diferente da minha? Pode ir clicando, Andréia. Isso. A sua caixinha, essa é a caixinha que a gente observa no nosso dia a dia, dentro da escola, que é a caixinha que a gente trabalha com os nossos alunos. Nós trouxemos uma caixinha, pedi para o Will mexer com essa caixinha, né? Ela tá um pouquinho diferente. Pode clicar, o que vai saindo nas imagens.
olha o que vai aparecendo nas imagens que a gente colocou. Várias bordas, né, que a gente vai chamar de borda. Essa caixinha, ela tá durinha, a caixinha do Will era durinha, ele esticou na mesa dele, tá lá bonitinha, é que tá aparecendo a marca e a gente não vai mostrar, né? E o que a gente tem aqui? A planificação da caixa é a mesma planificação que está ao lado, né? E nesse contexto, o que a gente observa? Essa caixa precisa de sustentação, então as abinhas onde a gente cola, quando a gente manda os alunos manipularem essa caixinha, dobrar, fazer o sólido geométrico, e precisa perceber que os ajustes que são feitos dentro da natureza, e a Rosemary colocou aqui, o legal é explorar bem, sempre questionando o que está falando, o que você está falando com os alunos. A gente precisa questionar, precisa mostrar. A base que a gente tem, que nós mostramos no início, obrigado, Will, vai valer pela sua participação, é esta. O aluno precisa dessa nossa interação, questionar quantos lados, como é que esses lados, o Will contou, né, os lados do paralelepípedo, ele contou os lados todos bonitinhos, 6, são os mesmos lados que a gente encontra dentro do cubo. Hoje a gente trouxe prisma, e alguém colocou aqui que eu não percebi o nome, mas o concreto é muito bacana, e a gente precisa, é essa a nossa proposta, e vocês já entenderam, facilita a compreensão, contato visual, tátil e compreensão. Então, o importante, quais os nossos problemas em relação ao desempenho dos nossos alunos em outras avaliações, em outros contextos, muito do que a gente pediu para o Will fazer, que ele passasse o dedo em todas as linhas. Como é que a gente forma o conceito de face com os nossos alunos? São conceitos geométricos que a gente está falando sobre ele, mas a gente precisa fazer com que os meninos manipulem. Um pouquinho do movimento maker, só para a gente pensar, né, que estava nos objetivos lá em cima. Pode passar, Andréia, obrigado. Tá? Então, só para a gente sistematizar, o Will me ajuda, né, falando também, todo mundo, vocês sabem que o Will e a Fátima são de matemática, e nesse conjunto a gente está todo mundo junto, né, nesse trabalho. Então, lembrando do que vocês já viram ou ouviram falar sobre alguns poliedros, analisando o que a gente tem lado, né, o que a gente chama de face, não é porque a gente chama de face, é porque é a linguagem matemática. Nossa linguagem materna, ela já está aprimorada, a linguagem matemática é da escola, então nós precisamos falar que é face, né? A linha que une essas duas faces, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, o que são essas faces, né? Exatamente, dentro da geometria, o que são essas faces, a gente forma a aresta, né? Ponto que une essas duas arestas, né? O Will, quando pôs lá na caixinha, a gente ainda brincou no ensaio, que a gente precisa colocar o dedinho lá, né? Que a gente já trabalhou com vocês, e os PCs também já trabalharam com vocês para falar de arestas, devido à dificuldade dos alunos, a gente usou, inclusive, balinha de goma, né? Muitos de vocês já fizeram todo esse trabalho com os nossos alunos. Sobre o que nós estamos chamando a atenção no olhar sobre o vértice. A bolinha, a balinha de goma, ela não é necessariamente a ligação do ponto. Quando a gente pede que o aluno coloque o dedo sobre esse ponto que une esse sólido geométrico, a gente está dizendo que são linhas, são segmentos de retas, é toda essa contribuição, todo esse conhecimento que nós estamos dando para os nossos alunos, né? Will, você quer completar alguma coisa nesse? Pode falar. Então, é que você estava falando, é só complementar, né? Quando você une lá as duas faces, essa linha que você citou que forma, que a gente vulgarmente chama de quina. Sim, né? verdade. A quina Legal. da mesa, a quina da parede. Assim, a gente usar a linguagem correta matemática. O trabalho que dá de chamar de quina, você dá um nome matemático de aresta, é para ele compreender qual é a nomenclatura matemática, né, dos objetos. E a mesma coisa você falou o ponto que está unindo três ou mais arestas, que você depende da forma geométrica e tem um nome, né, de vértice, esse ponto de encontro aí. Sim, o EMA é muito importante, a montagem dos sólidos ajuda na aprendizagem, a Angela está colocando, né? Então, nós trouxemos lá no finalzinho, a gente trouxe algumas atividades, né? E isso é importante. O nosso material está construído para que a gente tenha este olhar.
Outros disparadores, outros contextos são sempre criados por vocês. Por isso, a gente trouxe essa temática do dia de hoje. Obrigado pela participação de vocês. Pode passar, Andréia. Isto. Só um efeitozinho, né? E a ideia, quanta coisa a gente pode ver numa única imagem, que foi o convite que a gente colocou. Pode passar. O próxima imagem. Pegando, volta só um pouquinho. Isso, né? Aí, não, pode ir para o próximo. Né? De que lugar do mundo a gente está falando? Que histórias sabemos sobre as pirâmides? E aí, se vocês quiserem colocar alguma coisinha no chat, a gente vai subindo, mostrando para vocês. É só para a gente contextualizar. Então, vocês sabem de que lugar a gente está falando. Ou melhor, de que lugar, em que lugar o tapete mágico foi levando do Egito, aí ele colocou, aí, né? E, enfim, acho que esse é um conteúdo bastante específico nosso, e esta magia das pirâmides, assim como passou lá, a gente tem dentro de nós também, nos nossos materiais, a gente tem dentro, né, da nossa cultura, inclusive, mesmo nós não temos pirâmides aqui, mas a gente conhece um pouquinho. Obrigada às pirâmides do Egito, da Mara. Pode passar, Andréia. Então, tá. De que lugar do mundo a gente está falando, né? Aí a gente trouxe o continente africano, né? Aí só localizando ali o Egito, né? E se alguém pudesse nos perguntar, de onde eles saíram, tá no Egito? Mais tarde a gente responde essa questão. O Will viu porque ele fez isso ontem, né, Will? Foi verdade. Foi verdade. Né? Então, a gente está falando do Egito. Pode passar, André. Vocês conhecem, assim, um pouquinho, entrando mais na especificidade, vocês conhecem aí um pouquinho da história das pirâmides do Egito? Tem uma particularidade dentro nesta pirâmide em especial, que é a pirâmide central, elas são as três juntas, e tem uma particularidade. Vocês conhecem um pouquinho? Se alguém conhecer, vai colocando aí no chat, para a gente ir subindo e interagindo com vocês. Podemos sugerir, claro, Kátia, perfeito. É isso que a gente está querendo, né, deixar sutilmente ou explicitamente, né, dependendo, no ar. Que a gente pode trabalhar histórias, são os túmulos, aí dele colocou, eram os túmulos de quem, né, vocês podem ir colocando, vamos acrescentando informação a essa nossa, né, a literatura é uma aliada no processo. Perfeito. É disso que a gente está, né, se apoiando no dia de hoje. Pode passar, André. Beleza. Então, aí você sabia aqui, né? O que conta esse sabia aqui é que milhares de egípcios estiveram envolvidos, né, na construção das pirâmides. São 100 pirâmides dentro do Egito. Esta do meio é a pirâmide do faraó Quéops, né, que fica em Gizé, uma área lá do Egito. E olha a curiosidade matemática, né, ela tem 145 metros de altura, 230 metros de largura, na base, e assim, quantidade de tempos que demorou para ser construído, 20 anos na construção desses movimentos, super, né, história, né, super importante os saberes, e é o que ele fala aqui no texto, né, conhecimentos matemáticos avançadíssimos em 2584 a.C. Né? Pode passar, André. Angelinha, Oi? só para título de informação, na época da construção, a unidade de medida tinha outro nome, porque ele não tinha metro ainda. Então, eles usavam bastante o côvado para medir nessa época. Legal, olha que interessante. Que é o medido do cotovelo até a mão. Pirâmides, Pitágoras, olha o que vai aparecendo aí, Will, vai? Então, mas eu sei que a Márcia tem uma caixinha especial que ela disse que gosta muito, e eu queria que ela mostrasse esse objeto pra gente, que se assemelha com a forma que a gente viu
no vídeo. E a Marcinha podia mostrar e contar um pouquinho para nós sobre o que tem nessa forma. Né, Marcinha? A sua caixinha. Eu tenho uma caixinha que ela parece uma pirâmide, né? Parece que aquela pontinha lá da pirâmide do Egito, ela tem a base aqui, a partinha quadrada. Uhum. E aí ela tem os 4 lados iguais, que formam uma pirâmide, que forma uma caixinha. Isso. Olha lá, é como se fosse uma construção, né? E aí você tem, quando você põe ali em cima, vários pontos ligados. Então, dá uma passadinha nas linhas que você está vendo, que é o mesmo movimento que o Will fez no paralelepípedo. Aqui. Né? E essas linhas, a gente não vai chamar de linhas, né? A gente vai chamar de arestas e... Né? Aí a gente tem o que você falou da base quadrada, e lá no topo, né, no seu lacinho, o que a gente teria? Né? Uma pontinha. Uma pontinha. Nessa pontinha, nós chamamos de pontinha, nessa união das várias arestas, a gente tem o nosso... Né? Como que é o nosso? É o nosso vértice. Fugiu de mim, fugiu de você. Pronto. Beleza. Então, ao vivo, muito bem, vamos lá, volta. Pode passar, André. Então, o que a gente tem? Faces, vértices, arestas. A gente trouxe a pirâmide lá atrás, né? As faces, se você passar a mão, você vai sentir a face. Quantas faces a gente tem? 4 faces na sua. Por que tem 4 faces na sua? Né? Obrigada, Silvia. Vértices, né? A gente tem ajuda de todo lado, graças a Deus. Faces, né? Os vértices. Neste caso, quantos vértices a gente tem? Né? 5. 5, né? E as arestas, quantas arestas a gente tem? 8 arestas. As 4 linhas da base, né? Que a base ela é formada por um quadrado, que é o que está lá em cima, né? Os nossos triângulos, né? Que o seu triângulo tem o ajuste, como foi na caixinha, né? Tem várias abinhas e esse é um ajuste que na verdade, é um objeto que se assemelha. As pirâmides são muito específicas. A gente tem pirâmide, a Raquel eu sei que tem na casa dela pirâmide do México e tudo mais. Né? Então, são bastante específicos. Mas o que a gente precisa se apropriar do ponto de vista da geometria? Né? São básicos. O que a gente tem formando essa sua caixinha? A gente tem na base dela 4, nós temos aí 4 triângulos que saem dessa base e um quadradinho. Então, o que seriam, pode passar, Andréia, o que seriam, né, para a gente pensar, o que seriam esses triângulos, ó, a caixinha planificada da Marcinha, né? Ela abriu a dela, a gente tem ela aqui na imagem, pirâmide de base quadrada. O Marcos, nossa, quanto tempo a gente não vê, Marcos? Beleza, né? A base da Marcinha. Pode passar, Andréia. O movimento escolar que a gente tem, a gente colocou o triângulo só para mostrar para vocês, né, a semelhança que a gente encontra na caixinha e o produto escolar que muitas vezes veicula. Então, a gente precisa começar a enxergar a matemática, a geometria, como dentro do nosso dia a dia. Um professor que vocês todos conhecem, o professor Ubiratã, ele coloca a matemática a serviço do bem-estar da sociedade. Então, a gente precisa estar confortável dentro dessa viagem e entender, né, que é necessário a gente conhecer um pouquinho mais, mas que é bela, né, como a gente disse lá no início do nosso vídeo. Pode passar, André. Ô, Ângela, só um comentário, que nem a caixinha que a Márcia mostrou, a gente está fazendo uma modelização, tanto é que o nome que a gente está dando é o que está do lado, na verdade, porque se você observar bem, tem um pouquinho, é um pouco arredondado, então a gente faz uma modelização para um modelo matemático mais próximo, né? E a gente faz isso na vida, é sempre assim, a gente modeliza para algo mais, né, que a gente conheça algum padrão. Sim. Os modelos matemáticos, a gente viu um pouco isso em probabilidade, mas deixa para lá. Vamos lá. Importante a gente saber.
O que é que a gente tem? Quando nós colocamos ali na tela anterior a quantidade de triângulos, o quadrado que formava a caixinha da Marcinha, né? Era para a gente entrar nessa seguinte tela, porque a gente está falando de polígonos, a gente está falando da formação dos elementos que são tridimensionais, dos nossos sólidos geométricos, mas eles são formados de figuras, né, que são chamadas de polígonos, que são geométricos, são planos e fechados, e são formados por segmentos de reta, que é bem o que está escrito. Né, e o que a gente tem, o que a gente trouxe na temática do ATPC hoje, a ideia dos poliedros, né, que são sólidos limitados por polígonos. Então, todo o passo a passo que o EMAI faz, como vocês já colocaram aqui, né, de identificação das figuras geométricas, que são figuras planas, né, nessa progressão até chegar aos sólidos geométricos, é muito importante. Então, os polígonos, o que a gente tem, pensando na geometria, são as faces do poliedro. Né? Então, são esses limites que a gente tem. Pode passar, Andréinha, senão a gente... E convite para vocês, se vocês topam seguir na aventura, o que a gente está vendo dentro dessa imagem destacada. O que essa imagem lembra? Pode colocar aí no chat para a gente... Dá um cliquezinho, André, para a gente localizar um pouquinho isto, para ver se o pessoal consegue dar uma... Pode ter a forma de cilindro, lembra, né? O que mais que pode sugerir? Não só cilindro, tem mais formas que podem sugerir essa imagem. Corpos redondos. Sim. Dentro dos corpos redondos, corretíssimo. Isso. O que mais? Vemos formas arredondadas. A imagem toda traz esse contexto para nós. Alguém colocou cone, Luzia Godoy, da escola. Beleza, é isso mesmo. Né? Então, na verdade, quem colocou o cilindro, se a gente prolonga a imagem até lá embaixo, a gente pode sugerir que eu tenho ali um cone em cima, um cilindro embaixo, né? Dentro da fala do que o Will colocou, de modelos matemáticos, que a gente sempre colocou, nós não temos figuras exatas, mas a gente tem de onde tirar essas figuras para trazer para o nosso dia a dia, e, na verdade, trazer no dia a dia das crianças, né? Porque essas imagens, esse filme, tudo que a gente colocou, circula no dia a dia das nossas crianças. Então, a gente tem o cone aqui. Pode passar, André. Então, a gente... Quem tem aí rapidinho algum objeto que se assemelhe, vocês em casa têm algum objeto que se assemelhe a esse formato, né? Pode participar colocando no chat, e a gente tem sempre uma cartinha na manga aqui para trazer para vocês também. Né? Quem tem aí rapidinho, pode clicar, André. A Raquelita tem? Eu tenho. Tem, beleza. Então mostra para nós, e assim, conta um pouquinho, que você descobriu alguma coisa sobre ela, sobre essa imagem, sobre esse objeto que você tem, né, na verdade. Ele é redondo embaixo e tem uma ponta. Sim, redondo embaixo, tem uma ponta. O que seria essa ponta que a gente já viu, né? Como você nomearia essa ponta? Ai, chora, perdi. Perdeu? Então, vamos pedir ajuda para o chat, né? O chat pode nos ajudar. Embaixo você vê um círculo, né? Ele tem altura? Tem altura? Olha o círculo aqui. Quando você virou assim, a gente viu o seu círculo direitinho, Raquel. Beleza, perfeito, ó. Ficou meio, né? Meio tortinho. Agora, beleza. Então... A ponta, a gente tem um funil, ó. A Patrícia colocou que tem um funil em casa. Beleza. É isso mesmo.
Se a Raquel virar, pode virar um funil, mas o funil tem que ter um buraquinho, né? Então, a gente tem lá o vértice, olha que Leonice, beleza, né, o vértice. Então, na verdade, a gente tem um corpo redondo, aí depois a gente vai ver por que é chamado de corpo redondo, né? Eu tenho um corpo redondo, eu tenho face como eu tenho lá no poliedro, Raquel, né? Não. Existe uma face como a gente viu no poliedro? Não. Não. Então, bora lá, pode clicar, Andréia. Olha lá. A sua imagem veio parar na minha tela, Raquel, olha que legal. Que legal! E você está vendo ela aí também. Então tá, pode clicar. Vamos estudar um pouquinho essa imagem da Raquel. O que a gente vê nessa imagem? Então, uma pequena definição dos cones, né? São sólidos geométricos? São sólidos geométricos, eles são figuras tridimensionais, né? A gente consegue olhar no mínimo de 3 lados, cuja base é um círculo, né? Aí a funila, gradativamente, ele sobe, exatamente o que vocês já disseram, que vocês já colocaram. Quem colocou funil ali fez exatamente isso, a funila, até finalizar. E aí eu formo quem? Um vértice. Isto é pura matemática, apesar de ser o chapeuzinho de festa que a Raquel tem em casa, né? Então, quando a gente corta, né, o Will vai comentar isso com vocês. Tem uma base que subiu aí. Exato. Olha lá. Beleza. Quer comentar, Will? Pode comentar. Esse corte, cada corte que nós fizermos, nós vamos ter sempre um círculo. Isso é bem bacana a gente fazer com os alunos, se a gente puder cortar, para que ele observe em qualquer parte desse chapeuzinho que a gente cortar, nós vamos ter um círculo, né? Isso. E só que esse corte que você está falando, ele tem que ser exatamente paralelo com a base, tá? Sim. Porque se você der uma inclinação, não vai ser círculo mais. Então, é importante... Ele vai ter forma elíptica, né? A gente vê isso. Então, são cuidados que a gente precisa tomar para a gente não transgredir demais o trabalho que a gente vai fazendo dentro de sala de aula. Beleza, Raquelita? Vamos, aí você passar. Olha de cima, você vê nesses cortes, você vai ver uma forma circular. Todos os cortes que você fizer, desde que você respeite de ser paralelo, né? O que na hora, às vezes, pode ser um pouquinho trabalhoso, então é bom deixar já pronto, que facilita, né? Exato. Cortando aqui, ó. Isso? Sim, sempre paralelo. Sempre paralelo à base. Beleza. Pode passar. Então, aí, Raquelita, se você tiver condições, pode abrir a sua imagem, né, para que a gente possa olhar ela planificada, beleza? Pode clicar, Andréia. Subiu. Nossa. Isso, né? Ela planificada. Quando a gente vai mostrar uma próxima imagem, pode clicar, Andréia. Essa próxima imagem, porque é a imagem que a gente, no contexto escolar, utiliza. Quando a gente vai lá nos anexos, no final do livro, do EMAI, a gente encontra esse modelo. A da Raquel não tem o círculo, não tem a base, né, porque é um chapéu, é aquilo que a gente colocou, certo? Mas quando a gente utiliza esses modelos e essas questões, a gente precisa tomar esses cuidados para que o conceito matemático, de fato, ele circule de uma maneira bem mais assertiva. Obrigado, Raquelita, pode passar. E essa imagem, né? Ela passou pelos nossos olhos quando a gente assistiu o vídeo. E o que a gente lembra dessa imagem? E ela faz muito parte do nosso dia a dia. Certo? Pode passar o próximo. Esferas, a Lucilene já colocou. Pode passar. Isso. A imagem que a gente viu, só para a gente... A imagem que a gente viu é a Lua. O que a gente sabe sobre ela? Né? A gente trouxe círculo, lua, a gente vê um círculo, mas a gente já sabe que a lua não é um círculo, porque o círculo, ele é quem no contexto da geometria, né? Então, o que a gente tem sobre a lua que é um corpo celeste, redonda, que o que vemos, eu já coloquei ali, já falei, né, que não é apenas um círculo. O que a gente sabe, até lá no terceiro ano, nos projetos,
que ela não tem luz própria, por isso que ela não... a luz que estamos vendo não é dela, né? Que essa luz na imagem é a luz que ela recebe do Sol. E olha que curiosidade interessante de a gente colocar, né? A forma... interessante a gente colocar a temperatura do lado que ela recebe a luz solar, chega a 127 graus, e do outro lado que ela não recebe luz, menos 170 graus. Né? A ideia de vida, enfim, ciências e tudo mais, é importante circular, né? E já circula com vocês lá. Ela é pequena, ela é menor do que a Terra. E em que proporção? 1/6 do tamanho da Terra. E que a distância da Terra, muito longe, né? 384.405, satélite natural, e assim por diante, né? É importante a gente conceitualizar, porque ali envolve, lá no 4º, 5º ano, conceito de massa, conceito de volume, né? Ela é um corpo, ela é uma esfera, então eu consigo olhá-la por vários lados. A Lua, a gente vê os lados, várias faces da Lua, nas estações do ano, nas fases da Lua, enfim, de várias formas. Então, são questões bastante abstratas, né? Dentro dessas questões abstratas, a gente tem que trazer o máximo para o nosso dia a dia, o máximo na visão da criança, ou nossa mesmo, do que a gente pode ter um modelo matemático que se assemelhe a algumas características. Pode passar. Então, em casa, esse é um objeto que a gente tem muito. E eu convido a Andreinha para mostrar qual é o objeto que ela selecionou para a gente e se ela sabe, se ela pode contar um pouquinho do que ela pesquisou, do que ela sabe sobre esse objeto. Ângela. Aproxima um pouquinho mais, Andreia, da câmera. É de chocolate. Então acho que todo mundo já sabe, né? O que é a esfera da Andreia. Eu quero. Ele é um código geométrico, esférico, redondo e isso. Gostoso. Uhum. E ela fez isso mesmo. Beleza, né? Redondo, muito bem. O nosso está na tela, né? Brigadeiro, mas ele mantém as características, né? Ele é redondo, ele é uma esfera, né? Um sólido geométrico dentro dos corpos redondos, um bombom que a gente tem em casa, enfim. N possibilidades de você trabalhar com sólidos geométricos, corpos redondos dentro de casa. Laranja, Giane colocou, beleza. É isso mesmo, é bem essa a ideia. Pode passar o próximo PPT? Né? Então, se a gente explorar um pouquinho, a gente pode conhecer algumas das propriedades dessa esfera. Andréia, se a gente... né, fazer uma secção, fazer um corte nessa esfera, o que é que a gente tem? Você tem ela aí para nós? O que é que eu vejo? Né? Tá muito pequeno. Aproxima um pouquinho mais. Você dividiu o seu brigadeiro ao meio, certo? Então, a gente tem no contorno círculos, entra na fala do Will, né, Will? Você quer comentar um pouquinho? Isso, tanto no corte, né? Aí você, quando você corta, você tem uma forma circular, ou a mesma coisa se você fosse de cima e batesse uma foto também, você desenhar no papel, como que você representa no papel? Aí você vai para o 2D, então você vê o círculo, né? Então é legal você mostrar esse movimento do bidimensional, que é no papel, e o real, né? Que é tridimensional, que aí a gente vai para a esfera mesmo. Mas no corte a gente consegue mostrar, ver que nem a Andréia mostrou no corte, essa forma, né, a superfície fica um círculo aí. Beleza. Obrigadinho, Andréia, você passou vontade no pessoal, não sei se eles comentaram alguma coisa, né? Lá, Andréia, isso não pode fazer essa hora, certo? Acho que o pessoal... Bom, e se a gente olhar por dentro,
é a imagem que a gente projeta a imagem da fala do Will para vocês. A esfera é um sólido geométrico e perfeitamente redondo, de qualquer direção que ele seja observado, qualquer corte, ou no caso, secção desse sólido, a gente resulta num círculo, certo? Beleza, Felipe? Pode passar, André? Certinho. Certíssimo. Bom, e a gente tem uma última parada aí nessa imagem, né? Que a gente queria que vocês colocassem aí dentro do chat e que cada parte desse monumento, o que é que nos lembra? Então, queria que vocês colocassem aí. Se fosse lá no centro de mídias, ela colocava, assim, 3 minutinhos, 2 minutinhos e aí uma musiquinha. Beleza, Okay, Paula. Cilindro que você colocou, né? Beleza. Tubos, alguém? Sim, né? Cilindros, vários tubos, né? Como a professora anterior colocou, beleza. Legal. Colunas, e se a gente pudesse dizer colunas, né? Levantadas. Colunas que tipo, né? Porque a gente tem formatos diferentes. Formatos. Olha, já te responderam, a Mara respondeu, a base é circular. Isso, é só para agregar mesmo. Vamos agregar. Claro, perfeito, vamos lá. É isso aí. Então, ó, agora sim, a Cibele colocou cilindros. Vejam essa próxima imagem que a gente está colocando. Olha lá. Uma curiosidade que nós trouxemos, né, porque acho que é importante, na viagem que o vídeo trouxe para nós, né, desse filme, de onde eles saíram, para onde eles foram, a gente já mostrou lá dentro do continente africano, a gente já localizou o Egito, então, os contos das Arábias, né, existe uma proximidade, pelo menos do ponto de vista do mapa, aqui, né, eles saem da Arábia Saudita, vão até o Egito, onde são comuns esses monumentos, que são monumentos que fazem parte da cultura mundial, não apenas da nossa, né? Nós também temos os nossos monumentos, é que o contexto nos levou para o Egito, nos levou para a Arábia Saudita, para a gente olhar para a cultura mundial, mas temos as nossas também. Pode dar outro clique, André? Então, olha este outro monumento. O que nos chama a atenção? Aquela imagem, né, tratada aqui do vídeo, do clipe que nós trouxemos. Aí nós trouxemos uma imagem um pouco mais real. Olha o tamanho do monumento, as colunas como vocês viram, vocês já colocaram, são cilindros, são tubos. Olha o tamanho do monumento, a gente tem dimensão quando a gente vê as pessoas pequenininhas ali encostadas, né, nesse monumento. Então, eu tenho um teto, né, vou usar o teto, um pé direito lá em cima, é sustentado por vários desses tubos, por vários desses cilindros. A Isaíra colocou que dentro de casa a gente tem a vela, é a mesma perspectiva, é o mesmo objeto, mas tem as mesmas características, propriedades matemáticas, é isso que a gente queria chamar a atenção, que a gente tem N formas de fazer com que a manipulação desses objetos agregue ao conhecimento das nossas crianças, porque a geometria, ela precisa desse movimento, mão na massa, precisa que os alunos testem, passem o dedo, né? Às vezes a gente pensa que pode ficar um pouco infantilizado, a gente pedir para passar o dedo nas linhas, mas a linha que forma, que não é a linha, é a união de dois polígonos, né, que se junta e a gente tem a aresta, é essa a definição que a gente coloca. Olha, a Raquel colocou o extintor, né, são N, né, tem corpos ou sólidos geométricos que ficam mais fáceis para o professor trazer para o contexto do dia a dia. Beleza. Pode passar. Ângela, Oi, pode. Só um comentário, quando a gente se atentar também, quando a gente falar de sólido, a gente não pode pegar algo que é oco, entendeu? Porque se eu estou falando que é sólido, tem que ter coisa no meio. Essa parte oca seria como uma casca, aí seria ideal para planificação, né? Porque às vezes a gente
naquela ânsia de fazer um negócio bacana, a gente pode confundir o conceito, né, do que vai ser a área de planificação e do que é o sólido. Porque o sólido tem que ser realmente algo maciço, ele tem que ser preenchido por dentro. Giz de cera, a Ana colocou. Isso. É isso mesmo. E no caso, o que a Andréinha trouxe? Ela trouxe o brigadeiro, né? Todinho, né? Atendendo às especificidades do conceito geométrico. Certo? Pode passar? Isso. Bora lá. Isso, rolo de Alguém? massa. Isso, é isso. Bom, no nosso dia a dia em casa, alguém tem, né, algum objeto que lembre a forma que a gente viu nessas imagens selecionadas? A Marisa apareceu no nosso cantinho, então acho que a Marisa tem. Né? Então, pode mostrar, Marisa. Eu tenho um potinho de cotonete, tá? Ele é no formato cilíndrico, tá? E eu já pesquisei e fiquei sabendo que o cilindro é uma forma geométrica tridimensional, formada por duas bases circulares de mesma medida. Aqui, o circular. E sabe por que ela é tridimensional? Sabe quando a gente fala de filme 3D, onde a gente parece que pode pegar e a gente consegue ver tudo, assim, ó, né? Então, por isso que a gente fala tridimensional. E se eu abrir ele, o que ele forma? Um retângulo. Retângulo, muito bem. Né? Planificado, ele é um retângulo. E se eu tiver ele assim, fechadinho, ele é um cilindro. E se eu der uma amassadinha assim para ele ficar plano, ele também fica um retângulo. Então, ele só é cilindro. A Lucinéia colocou cola em bastão. Beleza. A Lucinéia colocou também cola em bastão, né? Atendendo, né, a garrafa PET, que são circular. Atendem as especificidades. Beleza, Marisa. Legal. Will quer comentar, começar a comentar? As pernas da cadeira, né, que são de madeira, sustentação, e se ela for oca, não tem sustentação. E N objetos que vocês colocaram aqui que atendem a esse conceito geométrico, certo? Vamos lá? Pode passar. Próximo. Então, uma coisa importante dentro do cilindro, né, que a gente o sólido geométrico que a gente está colocando e está dentro de corpos redondos. Então, esse é o mais comum, né, o lápis. O lápis é o mais comum. Todo mundo tem. E é verdade. Então, assim, qual é a propriedade? Qual é a característica que, se a gente pensar em o que é que o define, o que é que define o sólido geométrico, cilindro, né? Que propriedade é essa? É como se, vou pegar um pouquinho a fala do Will e ele vai completar, que se a gente dividir o cilindro, né, paralelamente, a gente vai sempre ter, né, muitos e muitos círculos. É como se a gente tivesse colocando um círculo, pode clicar, André. É como se nós estivéssemos colocando um círculo sobre o outro. E quando a gente junta todo esse círculo, apesar dessa figura lembrar aquela mola, né? Mas mesmo quando a gente tem aquela mola que as crianças adoram brincar, jogar para lá e para cá, se a gente junta ela e olha por cima o que é que a gente tem, muitos e muitos círculos. O visual que a gente tem, muitos e muitos círculos. Então, eu tenho uma propriedade dentro da geometria que é importante ser considerada. É conhecimento nosso, né? Mas o que é que forma, o que é que caracteriza o cilindro, quando eu abro, o que é que ele vira, né? Agora, ele pode apenas ser comparado, né, o cilindro, que foi o que a Marisa colocou, ele pode ser apenas comparado à planificação, né, dele. A planificação pode ser comparada sim. Agora, o que a gente não pode a gente precisa levar em consideração que eles são diferentes, né? E o que é que os diferencia? Quando a gente olha para a questão da área, né, a área dos dois, a área da planificação que ficou um retângulo é uma, a área desse cilindro, ela vai ser outra. Né, com todo um aparato de fórmulas que serão necessárias, porque eu tenho área de um lado
de um dos círculos, e eu tenho a altura como um todo, né? Então, ele pode ser comparado à planificação, não o sólido. E aí, o Will, se quiser comentar, pode. Isso. Assim, a questão quando a gente traz a gente tem um pouquinho de problema de quando a gente faz uma modelização, porque quando, por exemplo, a gente pegou uma garrafa, uma lata, né, de refrigerante qualquer, e a gente sabe que a lata é oca, né? Sim. Então, assim, mesmo, tem um líquido e tal, mas se eu cortar já era, né? Então, assim, pensar em situações que você possa fazer esses cortes, essas seções paralela com a base. Uma coisa que é legal de você usar pode ser pedaço de sabão no formato que você desejar e fazer os cortes, porque ele é por inteiro, então é uma boa proposta de material que você pode estar usando. E como a Angela falou, quando você vai cortando paralelo à base, você pode fazer isso fisicamente, tem um número finito de vezes, ou seja, chega uma hora que não divide mais. Mas, matematicamente, esse processo é infinito de divisão. Isso. Por isso que tem esse desenho que você mostrou, né? Que você, juntando todos eles, esses infinitos, aí forma a figura original ali, que você vai vendo vários formatos circulares. Né? Uma das professoras aqui no chat, que a Raquel subiu, colocou exatamente isso. Ela colocou um trabalho com... eu tenho cola bastão do aluno em casa. Eu tenho a nossa cola, uma professora colocou vela que eu tenho, então atende a todas essas especificidades e a gente consegue observar todas essas propriedades, essas características, né, dos sólidos geométricos e mais específico desses corpos, desses 3 últimos que nós mexemos. Olha o rocambole, ela pensou em comida, tá certo? Perfeito. E o legal é que quando você faz fisicamente as divisões, cada pedaço que você tem continua sendo um cilindro, muda um pouquinho a característica, mas continua sendo um cilindro. Tem a massinha, a Ana colocou, ela não é oca, beleza, pilhas, enfim, olha a infinidade. Aqui a pilha a gente não vai poder cortar, né, mas infinidade. Então, só para a gente sistematizar um pouquinho, para a gente ir andando, né, caminhando no nosso ATPC, corpos redondos são sólidos geométricos. O que é que o caracteriza? É o que justamente está colocado aqui no finalzinho, né? Eles, se colocados dentro de uma superfície plana, levemente inclinada, eles podem rolar. Então, todos os 3 objetos que nós colocamos, mesmo, né, com algumas adaptações, os cones, os cilindros e a esfera da André, que não vai rolar porque já rolou, né? Porque ela, mandou, mas ela tem mais. Eles vão rolar. Então, são características importantes? São, mas tem uma construção geométrica, vértices, arestas, e uma coisa que a gente não falou do cone, que a gente pode falar, dentro da geometria é importante a gente considerar que o cone, ele não tem um lado único, ele pode ser considerado como lados infinitos, porque são vários, se a gente olhasse, pudesse fazer essa secção, seriam vários segmentos de reta, todos juntinhos que estão formando esse cone, né? Então, isso, seria a lateral dele, né? Seria a lateral, né, que seria o que a gente chamaria ele de face. Aqui as meninas colocaram chapéu de aniversário, né, o palmito, Karina, muito bem, o palmito é sólido e delicioso. Disseram que não podia falar de comida logo cedo, né, o salame, enfim. Boa, meninas, boa, excelente participação de vocês. Cilindro também, figura geométrica, enfim. Possui bases circulares, foi o que a gente falou, a esfera, sólido, geométrico, perfeitamente redondo, e foi aquilo que a gente comentou, né? De qualquer ângulo que eu olhar, de qualquer posição que eu olhar, ele vai ser, eu tenho sempre um círculo, ele não muda, né? Diferente do cilindro, que quando eu abro, dependendo da perspectiva que eu olhar e se abrir, ele continua sendo círculo. A esfera, quando a gente cortou, né, a gente continua vendo círculo. Beleza. Aí alguém falou comida? Não, né? Pode passar. Verdade. Então, assim, pode falar. Cabo de vassoura também é um bom exemplo. Beleza. Que apareceu aí. E só para chamar giz, né? Só para
contextualizar um pouquinho e trazer as atividades que aparecem no EMAI do quarto ano. Essa imagem está ruim, mas vocês têm, né, o material, é muito mais fácil. O material que a gente coletou, digital, ele está com uma imagem bem distorcida, porque ele está como preliminar ainda, porque ainda está em estudo, né? Por isso que ele está com um pouquinho distorcido. Mas só para lembrar, dentro do quarto ano, ele já vai direto para a planificação. E aí nós chamamos a atenção acerca da construção dos contextos, né, e meios de aprendizagem que os nossos alunos vão se apropriando. Que contexto eu, como professor, preciso criar para que essa aprendizagem fique significativa? Numa outra live, a gente comentou, trouxe Débora Malete, que fala dessa aproximação, da nossa dificuldade, que nós temos, sim, dificuldade de aproximar esse conteúdo escolar, né, do aluno. Então, são essas duas atividades aparecem muito claramente lá dentro do EMAI, que são necessárias, e os alunos fazem distinção. Então, o EMAI ele vai trabalhar nessas duas, né, atividades que a gente trouxe de lá, com a discriminação. Eu olho e nomeio. Né, o que é importante contextualizar é das planificações, o que ele é, de onde ele veio, abrir, mexer, um pouco do que a gente colocou sobre o movimento maker, que é muito importante, é o mão na massa, que é o que vocês perceberam um pouquinho aí na fala de vocês trouxeram também no chat esta ideia que é importante. Não adianta só a gente olhar para essa planificação do ponto de vista escolar, eu preciso olhar a matemática no meu dia a dia, porque aí ela faz todo sentido, né? Eu tenho entendimento de onde veio tudo isso, de onde se estudou. Não foi da matemática para o mundo, do mundo para a matemática, existe uma inter-relação entre os dois, certo? Pode passar, André. Aqui, o trabalho, todo esse trabalho que a gente vai encaminhando, vocês vão encaminhando dentro de sala de aula, é para que o aluno possa ir buscando essas regularidades, até chegar ao ponto de que pela contagem ele vai entendendo como é o comportamento, o aumento pelo número de faces, a relação entre número de faces, números de arestas, números de vértices. Matematicamente, qual seria o próximo quando a gente lá sair do hexágono, quando a gente tiver um outro prisma, enfim, só para a gente contextualizar um pouquinho essa questão. Então, essas regularidades vão aparecendo a partir do momento que eu vou solicitando que o aluno conte, que o aluno registre. Nós não tivemos a oportunidade de registrar, de estabelecer um quadro, né, a atividade sequencial a esta seria nós potencializarmos isso, mas isto é necessário. A habilidade que a gente colocou lá em cima, ela é da busca de regularidades, mas eu só consigo encontrar padrão e regularidade a partir do momento que eu sou convidado a pensar sobre quantidades, né, sobre especificamente essas quantidades. Sempre no concreto, né, Rita? Evidência para o aluno. Então, para chegar nesse quadro, eu preciso de muito trabalho concreto com os nossos meninos. Pode passar. Né? E algo importante de ser considerado. No Saresp, a gente não teve, já estou dizendo, nós não tivemos uma habilidade específica que fizesse a associação, que foi a nossa proposta, a associação entre o objeto, né, o objeto matemático e sua planificação, os poliedros e sua planificação. Né, os nossos sólidos geométricos que nós trouxemos aqui, o exemplo de alguns deles, né, a associação. A habilidade que nós tivemos em 2019, a mais próxima, que fala dessa questão da geometria, das formas geométricas tridimensionais, é a H18. Né? Então, e a média de acertos que nós tivemos nessa questão, dentro do Saresp 2019, é média, né? Cada escola tem o seu, cada sua sala, que é possível ainda olhar, teve o seu desempenho nesta habilidade. Então, a média foi 60% dentro da diretoria, que a gente fez uma média meio que, assim, pelo olhar, olhando cada escola, porque a gente não tem o resultado específico da diretoria de ensino. Tem lá 62%, 61%, 54%. É bom a gente olhar, então, porque para identificar as formas geométricas tridimensionais, que são as duas atividades que nós trouxemos, né? Principalmente a segunda atividade, a identificação, a gente tem uma média de 60% de alunos com acerto, com probabilidade de acerto. E isto é preocupante,
né? Porque é um olhar para os objetos que eu tenho no meu contexto, no meu dia a dia, para que eu possa trazer para dentro da sala de aula. Nessa identificação. Muito do que nós fizemos hoje foi identificar. Né? E, aliado a isso, como é que eu planifico, como é que eu abro esses objetos para que eu entenda matematicamente. Né? Então, para identificar, eu tenho 60%. Infelizmente, a gente não tem um dado específico dessa habilidade sendo mapeada ainda, né? Mas talvez nas APs, enfim, quando tudo se aproximar de uma certa normalidade, talvez a gente possa ter, para a gente estudar melhor o desempenho dos nossos meninos em relação a essas duas habilidades, tá bom? Pode passar. E o que a gente trouxe? Um pouco do conceito de metodologia ativa, da participação do aluno, da proatividade dele nesse momento, da pesquisa, né? Porque, na verdade, tudo bem, vocês sabem, a gente, no nosso planejamento, e o nosso planejamento dessa vez, ele foi bastante intencional, né? Nós pedimos que todos nós, né, claro que os meninos de matemática não precisaram pesquisar muito, mas nós que olhamos, nós fomos pesquisar sobre as formas, a Andreinha foi pesquisar sobre a esfera, a Raquel sobre o cone, para a gente poder falar um pouquinho sobre eles. Então, a gente está com um olhar, com um holofote, então, em torno das metodologias ativas, falando um pouquinho de sala invertida, mesmo nos anos iniciais, onde eu convido o aluno a falar, porque a probabilidade que os meninos têm de aprendizado, quando fala sobre o assunto, quando investiga, quando pesquisa, está ali em 90%. E quando a gente só fala a respeito do conteúdo, né, a gente atende apenas 20% dos ritmos de aprendizagem, dos estilos de aprendizagem. E a gente precisa muito dessa questão do concreto, do mão na massa e de ter um aluno proativo que pesquise. Esse é um desafio, principalmente agora, né? Pensando no contexto que a gente está vivendo. Mas a gente não está pensando só para agora, mas a gente está pensando lá na frente, quando voltarmos para o próximo ano, enfim, né? O que é necessário ser feito, que compreensão a gente precisa ter. Pode passar, André. Né? Então, um pouquinho da aprendizagem criativa, né? A gente criar, a gente ter um projeto, o aluno ter um projeto, né, que engloba esse planejamento que nós fizemos, o que nós construímos hoje para trazer para vocês, de fotinho, aparece lá, traz para cá, está dentro desse conceito de aprendizagem criativa, de um grande estudioso, eu vou falar o nome dele, mas ele fugiu agora, mas beleza. Vou comentar com vocês sobre esse grande estudioso que trouxe Piaget. Então, ele traz dentro dessa teoria o que Piaget fala sobre a participação, a proatividade dos alunos, e ele fala nesses 4 P's da aprendizagem criativa. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, joguem lá no Google que vai aparecer. Projeto, planejamento, aquilo que o aluno se envolve, ele fica instigado a investigar, né? Ele tem uma certa liberdade dirigida pelo professor de construir, de investigar, e eu tenho como decorrência esse segundo P, que é o da paixão, que ela vai surgir quando eu gosto de falar de uma coisa, quando eu gosto de fazer, quando eu gosto de participar, tudo fica mais gostoso de fazer, do ponto de vista do aluno também. Pode passar? Né? E a gente tem a parceria. Quando nós dividimos, todo o contexto do ATPC hoje foi pensando na ideia de parceria, equipe. No EMAI, a gente fala de agrupamento produtivo, né? De complementaridade, de um pensando no que o outro necessita, a gente agrupa os conhecimentos, troca figurinha com o parceiro que está do lado. Então, parceria, quando a atividade é feita em parceria em equipe, ela é muito mais proveitosa, o sucesso é muito maior, né? Isso a gente já viu muito dentro do EMAI, a concepção de trabalho de grupos colaborativos dentro da escola para estudar, para planejar, e para o aluno, o agrupamento, a troca entre eles, dificultada dentro desse processo que a gente tem hoje, dificultada, mas não impossibilitada. E pensar brincando. Hoje a gente brincou um pouquinho com uma questão bastante séria, que é o ensino da geometria, que ainda carrega um contexto histórico de que geometria a gente trabalhava lá no final. O EMAI reverteu tudo isso,
mas a gente ainda, né, tem uma certa insegurança ao lidar com esses conceitos, porque são muitas questões ao redor de tudo isso. E pensar brincando, construir caixinha, pegar caixinha é uma das ideias que circularam no nosso planejamento, e a gente tentou mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês hoje. Pode passar? Né? Então, do movimento Maker, está dentro da questão de metodologia ativa, e o que eu destaco aqui é o protagonismo do nosso aluno, né? Protagonismo dentro da questão da aprendizagem. Quando a gente pediu para investigar, para o que você sabe a respeito, o que você já viu, o que é que você tem, enfim, dentro desse contexto. Pode passar? E no contexto, preparem-se, meninos, no contexto do faça você mesmo, dos 4 P's, projeto, paixão, parceria, pensar brincando, do quanto fazemos, praticamos e mais aprendemos, lá daquela piramidezinha, né, que a gente colocou, a gente resolveu escrever para vocês. Então, para irmos finalizando o nosso TPC, enquanto isso, na casa da Márcia, Pois é. Hoje é meu aniversário. Leonina carente, teimosa, amorosa também. Gosto de festas e de festejos. E por isso estou triste, pensativa. Será que meus amigos não vão lembrar? Já passaram 11 horas, 26 minutos e 4 segundos deste dia e ninguém me falou nada. Nenhum parabéns, nenhum cumprimento, nem de amigo e nem de muito não amigo. Que triste. Acho que esqueceram. Tá bem. Essa pandemia tomou o corpo de todos os dias. Tristemente esse lugar de destaque que deveria ser meu aniversário. Mas, poxa, deixa eu ver se eles mandaram alguma coisa no WhatsApp. Será que chegou alguma mensagem? Ai, hoje é aniversário da Marcinha. Eu e as meninas poderíamos fazer uma festa surpresa para ela. Vou chamá-las no Meet. Não. Vou chamá-las aqui no StreamYard. Oi, Raquel. Live essa hora? Comprou alguma coisa nova? Oi, tô aqui. O que houve? Crush novo? Estou fazendo a unha. Pode falar, Raquel. Oi, Raquelita. Oi, meninas, tudo bem? Desculpa a demora, mas a minha internet parece uma lesma manca. Bora lá. Oi, tá todo mundo decente aí? Eu vou chamar o Will para essa live com a gente, tá? Oi, o que aconteceu? O que preciso fazer? O notebook de quem que está com defeito? Não, é que hoje é aniversário da Marcinha. E pensei em fazer uma festa surpresa para ela. O que vocês acham? Poderíamos fazer uma festa na caixa. O que acham? Ótima ideia! Ótima ideia! Legal, Festa legal, na legal. caixa? Como assim? Vocês piraram, é? É assim, a gente arruma uma caixa bem bonita, coloca comidinhas. E outras coisinhas para uma festinha. Ah, tá. Vamos. O que você pensou em colocar nessa caixa, Raquelita? Eu vou dar uma olhada na minha cozinha. Peraí. Ih, acho que eu não tenho nada. Espera aí que eu vou procurar. Eu vou olhar no meu quarto.
Caramba, e agora? Vou procurar. Eu já sei o que vou mandar. Ah, eu já estou preparado. Eu vou colocar, ó, esse chapeuzinho cheio de pipoca para ela. Olha que eu achei dadinho. A Marcinha adora dadinho. Eu vou dar esse chocolate. E eu vou colocar esse refrigerante. Minha mãe fez brigadeiro de manhã e vou mandar um pouco para ela. O meu é surpresa, tá nessa caixa. Vocês repararam uma coisa? O quê? O quê? O quê? Que? Eu reparei. O que você reparou? Vocês não perceberam que tudo que vamos mandar para Márcia são sólidos geométricos? O quê? Aquelas figuras que a professora de matemática explicou para nós, tem os poliedros. Os corpos redondos. Isso mesmo. Olha só. O meu presente é um cubo. Ah, e o meu é um cone. E mais gostoso que tá cheio de pipoca. O meu é o mais gostoso. Lembra é de chocolate romântico sem da lua. Falando em chocolate, o meu é um prisma de chocolate. Quer coisa melhor? Eu vou colocar um recadinho assim para ela. Vou te dar um chocolate que tem a forma de um prisma, porque você é uma pessoa com imenso carisma. Cada face dessa forma geométrica tem a mesma métrica, como em toda formação e arte que você nos integra. Nossa, Angelinha, que lindo! Eu vou colocar o refrigerante, porque depois de comer tudo isso, ela vai ficar com uma sede danada. E olha, a minha lata parece um cilindro. Isso mesmo. Eu tinha comprado para ela esse presente aqui, ó. Sabe o que é? É que eu tô afim dela. Ela é minha crush. Minha caixinha lembra um paralelepípedo. É um celular. Uau! Pronto. Agora vamos pedir para o motoboy entregar. Ela vai ficar muito feliz. Ai, 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 o tempo passando e nada. O que será que vai acontecer em vez? Que isso? O que será esse barulho? Nossa, deixa eu ir lá ver. Meu Deus, olha só o que eu encontrei, o que eu recebi. De quem será isso? Olha isso. Primeiro, vamos higienizar. Álcool gel, porque veio pelo motoboy. Vamos higienizar nossa caixa para ter certeza que o Covid não entra aqui. Chega de Covid. E aí agora, nossa, que lindo! Olha o que eu recebi. Um cilindro. Que é de quem será esse? Ah, é da Marisa. Ai, adoro dadinhos, adoro. Olha, meus docinhos de amendoim. Só pode ser da Fátima. Brigadeiro!
cheiro! É uma esfera! Da Andreinha! Que delícia! O melhor chocolate do mundo. Um prisma de base triangular. Da Ângela, veio até com um poema. Nossa, que surpresa! Essa foi que valeu. Dá uma olhada, o prisma base retangular que eu recebi. Alô, é um celular, que delícia! Ai, amei todos os meus... Não acredito! Olha o que a Raquelita me mandou. Pipoca no cone. Eu ainda estou com brigadeiro na boca. Não vou comer agora, mas daqui a pouquinho. Mas olha também o que eu recebi. Um bolo. Em forma do quê? De pirâmide. Pois é, vou comer já já. Gente, agora sim. Agora valeu o dia. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada. Uhul! Obrigada, meninas. Obrigada. Com essa história construída por nós, toda a história que a gente queria compartilhar com vocês, toda a história está escrita, né? A finalização de um trabalho. Vocês, muitas vezes, as crianças constroem sólidos, né? Fazem. O que é o brincar, o aprender brincando? É essa ideia que a gente trouxe, né? Desse aprender brincando, escrevendo. Se a gente pudesse nomear, né, todas as disciplinas que a gente abordou, né, dentro desse contexto, com o foco principal dentro dos sólidos geométricos, mas tem uma conversa bastante boa aí em relação a outras disciplinas. Então, esse é um movimento do aprender brincando, né, que a gente quis trazer para vocês, e a ideia da escrita é porque o ensino da matemática, ele está mediado pela escrita, a língua portuguesa é o nosso suporte, é a nossa base. E como fazer com que os nossos alunos escrevam, né? Talvez possa ser uma possibilidade para que vocês possam aí, à medida do possível, ir levando algumas dessas contribuições. Agradeço a participação de todos vocês. Paulinho? Obrigado, Ângela. Nossa, eu estava aqui emocionado, né? E aqui pensando como vocês são incríveis, né? Vocês aprontam demais, né? E eu estava aqui acompanhando o chat, o pessoal assim dando parabéns para Márcia Herrera. Parabéns, Márcia, felicidades, muitos anos de vida. Gente, não é aniversário dela. Mentira. Ela não é leonina. O aniversário foi do Pereira ontem, e o próximo é da Raquel e o meu. Nós somos leoninos. Nossa. Isso. Eu fiz o texto. Eu fiz A Márcia foi só para o teste para a gente fazer essa live de hoje. Mas ela não faz aniversário, tá, gente? Mas a gente imaginou que isso ia acontecer, né? Mas o texto eu iniciei pensando assim, nós estamos no decanato de Leão. Como que é o Paulinho? Teimoso, amoroso, carinhoso, orgulhoso. Que ninguém dá parabéns, pelo amor de Deus. Eu falei, essa história, o início, é Paulinho, entendeu? Somos nós. Fizeram pra gente, né, Raquel? Pra gente. A Rosimeire disse que o aniversário dela é amanhã, para mandar a caixa para ela. Nossa, agora eu entendi também por que vocês estavam cheias de doce para a reunião de hoje. Eu falei, gente, mas por que esses doces? Porque elas não me contam as coisas. Andréa comendo, Priscila comendo bolo, o pessoal é para nossa reunião. Eu falei, gente, mas a reunião não é virtual? Como assim esses doces, de repente, está na casa de um, está na casa do outro? Gente, excelente, parabéns. Eu agradeço muito pela equipe que eu tenho, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Aliás, essa semana foi uma semana rica, né? Todos os ATPCs foram incríveis, foi de fato maravilhoso. Essa equipe é muito engajada. Em nome dessa equipe, né, eu agradeço a nossa dirigente, a professora Rosana, que ainda está aproveitando o restinho das férias dela, mas temos aí o nosso supervisor Sandro, que está conosco aí, no lugar da dirigente, né, como dirigente, representando a professora Rosana, os supervisores de ensino, os diretores de escola, os professores coordenadores, que são os nossos parceiros, né, a semana que vem nós vamos ter um tempinho só para vocês, e faz tempo que a gente não conversa com os professores coordenadores, os professores de todas as áreas aí do conhecimento. Gente, muito obrigado mesmo, de coração, o Núcleo agradece imensamente, estou muito feliz.
Beijo a todos. Beijo a todos. Tchau. Não se esqueça, pessoal, curte, acene o sininho aí, curte o nosso canal e receba as nossas notificações. Mais importante, além da inscrição, bota o sininho para tocar, que vocês recebem tudo por e-mail, todas as lives que a gente for fazer. Tchau. Isso aí. Beijo. Beijo.